Vamos lá. Então vamos, amigos, mentalizar Jesus e pensar em quantas bênçãos temos em nossas vidas, quantas oportunidades nós temos de reconhecer o porquê de estarmos aqui, do porquê crescermos e nos tornarmos pessoas melhores, entendendo que a nossa vida física é limitada, é única, mas que a nossa vida espiritual é infinita e cheia de amor, cheia de novas oportunidades, de recomeços. Temos muito a agradecer à espiritualidade, aos bons amigos espirituais, a Jesus, que está sempre conosco, nos orientando, nos protegendo, querendo o nosso melhor. E saibamos reconhecer que o que vem até nós é para o nosso próprio bem, que a revolta e os sentimentos de ódio não significam nada e não nos levarão a lugar nenhum. Que possamos ter uma reunião saudável, cheia de conhecimentos, de boas vibrações, de harmonia, com alegria e muito amor no coração. Que assim seja. César escolheu um texto hoje que é extenso, mas ele ficou com dó de cortar um pouco o texto. Porque é tão lindo, né? E não dá para cortar. Então, a gente vai fazer a leitura, nós vamos dividir em 3 a leitura, e que vale a pena. A Vera pode começar? Vera, a primeira parte, por favor. Abre o teu microfone, Vera. À vontade. As causas da felicidade não se encontram em lugares determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento é expresso sob uma forma dos Vedas. Trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos concordam sobre este ponto. É na vida interior, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte das felicidades futuras. Olhemos atentamente para o interior de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à obscuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que sabem ler em si, explorar essas jazidas onde dormem tesouros inestimáveis. Há em toda a alma humana, a esbanjamos nossa vida em coisas banais, ociosas, percorremos o caminho da existência sem saber nada de nós mesmos, dessas riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria alegrias inumeráveis. Há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e de expressão. Uma, a exterior, manifesta a personalidade, o eu,
com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela regular nossa conduta, teremos a vida inferior semeada de provas e de males. A outra, a interior, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Somente quando esse centro de ação domina o outro, quando seus impulsos nos dirigem, é que se revelam nossos poderes ocultos e que o espírito se afirma em seu brilho e sua beleza. É por ele que estamos em comunhão com esse Pai que reside em nós, segundo a palavra do Cristo. Esse Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as grandes ações. Por perpetuamo-nos nos mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, ascendemos aos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta e nos associar plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Como poremos em movimento esses poderes interiores e os orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana nos permitirá modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam sem parar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, oferecem pequeno acesso às influências superiores. É preciso saber se concentrar, colocar seu eu em sintonia com o pensamento divino. Então se produz a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino que a envolve e penetra, a torna apta a realizar nobres tarefas, prepara-a para a vida no além, cujos esplendores entrevê enfraquecidamente desde este mundo. Os espíritos elevados veem e ouvem entre si os pensamentos que são harmonias penetrantes, enquanto os nossos são, na maioria das vezes, apenas discordância e confusão. Aprendamos a nos servir de nossa vontade e por ela, a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Perfeito, Vera. Obrigada, querida. A Ana, continua, Ana. Sim, vocês conseguem ouvir bem? Sim. A vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Está aí o segredo da lei de evolução. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e, dessa forma, apropriá-lo a um modo sempre mais elevado de sensações, prepará-lo para um estágio mais alto de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação se estende tanto à ordem invisível das coisas, quanto à ordem visível e material. Essa é simplesmente uma consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade.
A vontade divina é o grande motor da vida universal. O que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de um modo constante, visando a um objetivo coerente com o direito e a justiça. É o que se dá com a vontade. Ela pode agir igualmente no sono e na vigília, porque a alma corajosa, que estabeleceu para si mesma um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida, e determina assim uma corrente poderosa que mina lenta e silenciosamente todos os obstáculos. Com a preservação, dá-se o mesmo que com a ação. A vontade, a confiança, o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outras tantas muralhas opostas em nós a toda causa de problema, de perturbação interior e exterior. Bastam, às vezes, por si sós, para desviar o mal, enquanto o desânimo, o temor, o mau humor nos desarmam, nos expõem a ele sem defesa. O simples fato de olhar de frente o mal, o perigo criador, e a resolução de afrontá-los, de vencê-los, diminuem-lhes a importância e o efeito. O pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. Ela consiste na eliminação gradual do egoísmo, na união completa com a vontade suprema, fonte das forças infinitas. Os casos de cura são numerosos e se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis. Foi esse, de resto, em todos os tempos e de formas diversas, o princípio da saúde física e moral. Na ordem física, por exemplo, não se destroem os infusórios, os infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas ganham-se forças para lhes resistir. Da mesma forma, na ordem moral, nem sempre é possível afastar as misérias da sorte, mas pode-se adquirir força para suportá-las, superá-las com esforço mental, dominá-las de forma que percam todo o caráter ameaçador para se transformar em auxiliares do nosso progresso e do nosso bem. Demonstramos em outras obras, ao nos apoiarmos em fatos recentes, o poder da alma sobre o corpo na sugestão e autossugestão. Em todos os domínios da observação, encontramos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la à sua vontade. Essa lei se manifesta com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Pela vontade criadora dos grandes espíritos e, acima de tudo, do Espírito Divino, toda uma vida maravilhosa se desenvolve e se estende, de grau em grau, ao infinito, nas profundezas do cosmos, vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana, e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que há nele, talvez ficasse deslumbrado com isso, em vez de acreditar fraco e de temer o futuro. Compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade impulsiona. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, dirigidas para o mesmo objetivo, constituem um centro de forças irresistíveis. A humanidade é um foco ainda mais poderoso que vibra através da imensidade. Pela educação e exercício da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem prodigiosos. Obrigada, Ana. Eu vou ler a terceira parte. Querer é poder. O poder da vontade é sem limites. O homem consciente de si mesmo, de suas fontes latentes, sente crescerem suas forças em razão de seus esforços. Ele sabe que tudo o que deseja de bem e de bom deve se realizar cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências,
quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se cumpre a palavra celeste. A fé move montanhas. Não é consolador e belo poder dizer: sou inteligência e vontade livres, a mim mesmo me fiz, inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que estão em mim. Eu me apoiarei sobre elas, não as deixarei ocultar uma única dúvida, mesmo por um instante, e com elas, com a ajuda de Deus e de meus irmãos, os espíritos, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Libertar-me-ei de tudo que me encadeia às correntes grosseiras, para tomar meu voo para os mundos felizes. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que sou chamado a percorrer. Ele se dilata por uma extensão que não tem fim. Mas, para me conduzir nesse caminho infinito, tenho um guia seguro. É a compreensão da lei da vida, do progresso e do amor que rege todas as coisas. Aprendi a me conhecer, a acreditar em mim e em Deus. Assim possuo a chave de toda elevação. E nesse caminho imenso que se abre diante de meus passos, continuarei firme, inabalável em minha vontade de crescer e de me elevar mais alto. E com a ajuda de minha inteligência, que é fiel a Deus, atrairei para mim todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmo. Minha vontade chama-me. Adiante, sempre adiante. Cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Com ela conquistarei essa plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiante e mais amorosa. Saio para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e de seu poder. Afirmo-me na independência e na dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos ao lhes dizer: despertai de vosso sono pesado, desatai o véu material que vos encobre, aprendei a vos conhecer, a conhecer os poderes que estão em vós e a utilizá-los. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do além vos exclamam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vos curvais sob o peso da vida, julgando-vos fracos e sós, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais a um nada, venho dizer: nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhamento para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Vós todos que vos acreditais vencidos pelo sofrimento e decepções, pobres seres aflitos, corações partidos pelo vento áspero das provas, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho vos dizer: não há alma incapaz de renascimento e de florações novas. Basta vos querer e sentireis despertar em vós forças desconhecidas. Acreditai em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Acreditai em vossos destinos imortais. Acreditai em Deus, sol dos sóis, foco imenso cuja centelha brilha em vós e pode se tornar uma ardente e generosa chama. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta querer com energia e continuidade. Essa concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela lenta evolução das idades, desabrochará na luz das vidas superiores, e todos adquirirão essa magnífica individualidade que nos está reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis tornar-vos o que quiserdes ser, e saberei querer ser sempre maiores
e sabei querer ser sempre maiores e melhores. Está aí a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Está aí o segredo da força mental, de onde decorrem todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não terei mais que temer os recuos nem as quedas, nem as doenças nem a morte. Tereis feito de vosso eu pequeno e frágil uma individualidade alta, estável e poderosa. Leon Denis, O Problema da Dor. Excelente. Muito obrigado a todos, a todas. E nós temos aí um tema, né, que nos daria margem a uma enorme quantidade, né, de reflexões e de tempo. Nós vamos tentar fazer no tempo que nós temos, né, o essencial, pelo menos. Então, é um texto sobre a vontade, e a palavra vontade nós podemos associar com vários sinônimos, né? Que nos vem mais frequentemente é querer, mas a vontade não é simplesmente um querer, né? É um produto de uma decisão, é uma orientação, poder. Então, ela tem uma série de sinônimos que vão um pouco além desse simples querer que nós associamos, né? E Leon Denis faz uma ponte, né, com as forças mentais. E isso é muito interessante, porque nós vamos ver no correr da nossa discussão que a vontade, na Revista Espírita, né, Allan Kardec define vontade como o pensamento que chegou a um certo grau de força. Então, quando você chegou a um grau de pressão mental, né, de capacidade mental, que você é capaz de transpor do mundo das ideias e das emoções, aquilo que você pensa e transformá-lo em coisas concretas, né? Tanto no mundo exterior quanto no mundo interior. E nós vamos ver que o efeito da vontade, a vontade pode agir tanto como ele mostra, né? Nas conquistas, nas realizações, nos empreendimentos humanos exteriores, quanto pode agir também na conquista e nos empreendimentos interiores, né? Como no controle de si mesmo, na melhoria do indivíduo, na reforma íntima, né? Na iluminação do nosso eu. Então, a vontade é esse instrumento poderosíssimo que nós temos à nossa disposição, mas que só aos poucos nós vamos tomando consciência dele, né? Desse instrumento. E tem aí uma série de elementos, né? Eu vou abrir a discussão para que a gente possa ter várias participações e para que a gente possa refletir em conjunto. Eu lendo o texto, né, falar sobre a vontade, eu acho que eu sempre falei, eu entendi o que significa, na minha concepção, vontade. Eu falo, tenho vontade de tomar um café. Estou com vontade de fazer tal coisa. Na verdade, não é vontade, né? É o desejo de tomar café. É o desejo de fazer algo. É o desejo de comer algo. É o desejo de... E eu fazia essa confusão, na verdade, quando é o desejo de fazer algo. E a vontade o que eu entendi no texto, né? A vontade vai te dar a energia para realizar esse desejo. Ou não. Ou não. Então, é a vontade que nos coloca diante daquilo que a gente deseja, né? Ou não. Então, eu desejo ser rico. Então, a vontade, se a gente vai colocar energia para ser rico. Eu desejo alguma outra coisa, né? Todos os desejos. Então, a vontade vai nos levar a adquirir aquilo que a gente deseja, para o bem e para o mal. E quando a gente usa a vontade para realizar certos desejos, a gente vai também abrir portas para a infelicidade, para a tristeza, né, para as decepções, porque a gente está colocando força e energia em algo que vai nos levar na direção errada. Então, eu acho que esse texto é um convite para que a gente reflita
onde é que nós estamos colocando a nossa energia, a nossa vontade, porque a vontade é uma potência da alma. Leon Denis, ele fala nesse capítulo, né, que é extenso e lindo, mas ele não é só nesse momento que ele fala sobre a vontade, ele em em vários outros momentos na sua obra, ele vai falar da vontade, porque a vontade, ela é uma potência da alma, e a gente não sabe utilizá-la. E nós estamos aqui para aprender a usar essa potência a nosso favor. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente fala, acho que a gente fala assim, a vida é assim mesmo, né? E com esse texto a gente descobre que a nossa vida é muito mais do que essa que a gente tem. Nossa vida pode ir muito além e crescer, e a gente vai descobrir coisas maravilhosas dentro de nós e que a gente ainda não descobriu. Então, acho que o objetivo é de saber como usar a vontade a nosso favor para que a gente suba, né? Para que a gente se eleve, se ilumine. Então, acho que essa é a proposta, né, do estudo de hoje, de como usar essa potência para que a gente mude de vida, para que a gente se esclareça, né, e avance, porque o objetivo da nossa vida é nos levar a Deus. E como é que a gente chega até Ele? É através da vontade. Então, como usar essa vontade para que a gente se aproxime de Deus cada vez mais. Perfeito. Palavra aberta. Oi, Virgínia. Eu escutando aí, quando ele fala, né, querer poder, eu fiquei o tempo todo me lembrando das palavras de Jesus, do vós sois deuses, né? Vós podeis fazer tudo o que faço e até mais. E que toda vez que ele ia curar alguém ou que ele ia fazer algo para alguém, ele perguntava: você quer ser curado, né? Você quer? Eu acho que você ter essa certeza do que você quer, né? Dizem até que muitos assim que foram curados por ele e tudo depois, né, assim, voltaram a ficar doentes de novo porque não colocaram, não viram a grandeza disso, né? E voltaram a antigos hábitos. Então, assim, você ter certeza do que você quer, porque quando ele diz aí querer é poder, né? Quando você quer realmente algo, é como diz Agir, tanto para o bem quanto para o mal, a gente vai colocar energia naquilo que a gente quer, né? Mas a gente não tem ainda a noção, a grandeza de como a gente pode transformar, né, com o querer, né, pôr em ação algo, né, quando a gente quer realmente se modificar, quando a gente quer realmente, a gente vai em busca de verdade, né, e aí tudo começa a mudar, né, a energia que a gente coloca vai, não sei, tem pessoas que falam, você vai plasmando algumas coisas assim, e vão acontecendo, vai mudando, né, mas é isso, eu queria falar isso que quando estava lendo, tanto mais cedo quando eu estava lendo e quando agora eu fiquei me lembrando, me veio vindo na cabeça isso, de Jesus falando isso, né? Paulo de Tarso disse, né, está no teu querer. É, Tudo pode se abrir, mas está no teu querer. O querer é poder, né? Está tudo diante de nós, mas a gente tem que querer e tem que trabalhar para alcançar, né? é, Esse tudo que está diante de nós. E esse universo infinito, né? Esses mundos superiores que nos esperam, mas está no nosso querer. Quanto tempo a gente vai ficar perdendo, né? Como ele diz, que a gente está existem duas esferas, né? A esfera que nos prende ao material, que nos prende ao pequeno, ao pouco, né? As sensações físicas. E tem a esfera superior, né? E a gente precisa, enquanto a gente estiver preso na esfera material, a gente não tem como alcançar a esfera superior, que é a esfera das emoções sublimes, da paz, da felicidade, do equilíbrio. Então, mas está no teu querer, né? No nosso querer, depende da nossa vontade, das energias que a gente aplica nisso tudo, né? é. Vânia. Oi, Vânia.
Na maioria dos estudos aqui, eu sempre acabo concluindo pelaquela frase que diz que tudo me é permitido, né, mas nem tudo me convém. Eu acho que a educação da vontade acaba caindo nisso também, né? A gente tem que educar a vontade, porque eu posso tudo. A minha vontade, eu consigo tudo, né? Só que a gente tem que educar a nossa vontade para querer ir pelo caminho certo, né? Aquilo que nos convém e nos faz crescer e nos faz melhorar. Aquele livro que eu citei, acho que no último estudo, Fora da Educação Não Há Salvação, que agora ele é o meu livro de cabeceira, porque eu achei incrível. Tem um capítulo também que fala sobre a educação da vontade, né? E que diz justamente isso, que a gente precisa educar a vontade para que a nossa vontade seja para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Perfeito, Vânia. E é interessante, né, isso que você lembrou, entre tudo que foi lembrado, mas o que você falou me faz lembrar o que Emmanuel fala no livro Roteiro, não, Pensamento e Vida, quando ele fala da vontade, né? Ele diz que o nosso sistema psíquico ele tem várias áreas, né? Então, a área do departamento do desejo, departamento da criatividade, da inteligência, da memória e outros, né? Mas quem gerencia tudo isso é o escritório, é o gerente da vontade. Então, e se você não tiver essa vontade educada, né, como a Vânia lembrou, a tua vida virou uma bagunça, né? E nós poderíamos dar exemplos. Você deseja tal coisa, mas se a tua vontade não está no controle, são os teus desejos que controlam. Então, é como se você tivesse uma empresa, mas quem manda nela é a madame, a senhora que trabalha no telefone, por exemplo. Né? Telefonista. A telefonista, ela que manda na empresa. Né? É a senhora desejo, então né? A empresa, cadê o senhor vontade? Né? Cadê o controle, o gerente? Não está ali. Né? Então, a memória, a gente vai falar, como assim a memória, né? Memória, eu começo a lembrar de quando eu era criança, ou de quando eu era jovem, de como a vida era boa, e de como, e aquilo já começa a me dar uma tristeza e uma melancolia, caminho para a obsessão, né? A portinha para a obsessão. Quem controla? A vontade. Né? A vontade que diz, ei, peraí, que história é essa? Isso aí não é assim, não. Né? Então, a inteligência. Né? Você acabou de descobrir um jeito de ganhar dinheiro, mas ele não é honesto. Né? Mas é muito inteligente, é muito esperto, mas não é honesto. É tua vontade controlada, né, educada pela moral, que vai decidir se isso passa ou não na tua vida. Então, a vontade é esse instrumento poderoso que gerencia, na verdade, tudo. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações. Né? Na verdade, não nossos pensamentos, né? Porque são nossos pensamentos que vão estar, né, no andar ainda de cima da vontade. E aí vem a importância da gente saber o que pensa, né? Porque é isso que vai conduzir a nossa vontade. Então, alguns escritores dizem, né, a vontade é a capacidade de querer e realizar aquilo que a nossa razão percebeu como sendo bom e ideal. Então, a vontade é a capacidade de querer, né, e de colocar em ação aquilo que a nossa razão, o nosso pensamento, identificou como sendo bom e ideal. Então, o que a Vânia falou, nossa razão já percebeu o que é bom. Nós já sabemos o que é nobre, nós já sabemos o que é certo, mas nem sempre nós conseguimos colocar em ação, né? Ela falou essa frase de Paulo, que nem tudo me convém, né? A gente tem que educar a vontade, mas tem outra de Paulo que diz, né? O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Né? Mostrando a força dos condicionamentos que ainda existem em nós, né? Quais são, a gente poderia refletir, né? Quais são os obstáculos ao exercício da nossa vontade?
Quais são esses obstáculos? Por que a nossa vontade nem sempre consegue realizar aquilo que ela sabe que é bom, que é nobre? Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que se fazer também, né? Nós temos condicionamentos que já estão estabelecidos em nós e que vêm de muitas vidas, às vezes. Então, são condicionamentos que fazem com que a gente, muitas vezes, tenha que lutar, e aí vem o exercício da vontade, né? Eu não posso continuar sendo assim, eu não posso continuar sendo essa pessoa. Eu tenho que lutar para vencer isso. Então, vamos lá, vamos abrir para mais comentários. Sabe, uma coisa que eu também aprendi, a gente sempre que, bom, pelo menos eu sempre quis fazer a coisa rápida, tipo, tinha vontade de fazer, tinha que realizar agora, tem que fazer isso agora, tem que ir, e obviamente muitas eu não conseguia, e aí vem a decepção. Aí eu comecei a ver realmente que a gente faz tudo no seu tempo, o importante é estar encaminhando no bom sentido, no bom caminho. Então, se você já tem uma vontadezinha de ir bem, já é um começo. Aí bota, vira para um ladinho, vai, começa andando, vai fazendo as suas coisinhas, que eu acho que é raro, a minha opinião hoje em dia é que é raro alguém que consiga realmente mudar radicalmente de 8 para 80, assim, de uma hora para outra. E eu acho que acaba... É igual aquela pessoa que emagrece muito rápido, muito rápido, normalmente tem a tendência a voltar, e às vezes até voltar mais gorda. Então, eu aprendi isso. Tenha mais paciência, só não sai do caminho, mas anda devagarzinho, mas anda, sabe? Não vai no caminhozinho. Isso é importantíssimo, né, Fábio? É acreditar no poder do pouquinho, né? Isso é precioso na nossa vida. Então, exato, perfeito, né? Não saia do caminho, mas faça um passo por dia, né? Isso se aplica em tudo na nossa vida, né? Então, a gente só precisa escolher bem onde vai aplicar essa energia, né? Para não perder tempo, porque nós já perdemos muito tempo na vida. Mas, por exemplo, às vezes a gente não lê um livro porque não tem tempo, né? Se lesse uma página ou duas por dia, você acabaria de ler o livro, né? Então, às vezes você não começa a fazer uma coisa porque não dá para fazer tudo de uma vez, mas se você começar devagarzinho, você vai fazendo, né? Às vezes, faxinar uma casa inteira, é melhor você começar por um cômodo hoje, outro amanhã, outro depois, né? E quando você vê, está limpa a casa. Então, e com a nossa construção espiritual é isso também, né? É um pouquinho por dia, é o esforço, é a vontade de ir melhorando, de ir trabalhando, né? E aos poucos a gente vai construindo isso, né? Oi, Adriana. Oi, deixa eu só ligar a câmera também. Como o Cristiano, desculpa, o Fábio falou, né? É interessante porque eu fiz um retiro, né, de meditação, e eles comentaram isso, que às vezes a velocidade, né, que a gente quer ir, a pressa, ela também faz parte do ego, né, do personagem da pressa, e isso atrapalha o processo, né, da gente achar que tem que fazer, já se olhar, trabalhar todas as limitações ao mesmo tempo, fazer tudo corrida, aprender tudo e saber tudo. Essa pressa, ela te atrasa, na verdade, né, é ruim para o nosso processo, então a gente tem que aprender a ter a paciência também. E é interessante, né, porque aí um outro comentário é sobre a gente fazer aos poucos as coisas, a gente pensar, eu tô com preguiça de fazer a limpeza da casa inteira, né, melhor fazer em outro momento, a procrastinação, né, que também vem da preguiça. E aí eles falam, olha, melhor uma meditação mal feita é melhor do que nenhuma meditação. Porque a gente fica ali, às vezes, pensando tanto, olha, não vou ler, não tenho tempo, não vou me dedicar agora, quando eu tiver tempo, quando não sei o quê, quando tal coisa, quando eu chegar, quando eu me aposentar, na outra vida, e aí você não faz. Então é melhor você começar fazendo errado, porque aí depois você vai aprendendo, você vai tendo a oportunidade de aprender com outras pessoas, vai continuando o seu processo de aprendizado, vai estudando, para aí você vai modificando o seu processo,
vai aprendendo até fazer certo, até integrar, né? Até entrar na consciência, vai fazendo errado mesmo, vai tentando, até que uma hora vai entrar, vai dar certo. E tem que se esforçando, realmente é desagradável mesmo, mas não tem jeito. Mas é muito recompensador, né? A gente vai, pelo menos a partir do meu processo, eu fui me esforçando, e aprendi muitas coisas, e já consegui tomar consciência de muitas coisas que me fazem bem, né? É uma salada que a gente tem que comer, né? A questão da diferença entre os desejos e as necessidades reais do nosso corpo e da nossa alma, né? Sempre o equilíbrio, buscar com sabedoria fazer as escolhas equilibradas. E vamos aos poucos, né? Tendo paciência, né? Tendo acolhimento, compaixão conosco mesmos, porque faz parte do processo, mas sempre puxando aos poucos, puxando. Uma hora vai dar certo. Enfim, gratidão aí para vocês. Obrigado, Adriana. Mas é isso, né? Esse é o segredo, né? Nós vemos isso na história de todo mundo que começou alguma coisa, né? Se a gente for esperar estar perfeito, se a gente for esperar que tudo esteja pronto, né? Jesus chamou 12 indivíduos, né, para assessorá-lo no trabalho, e os 12 tinham problemas, né? Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha as suas dificuldades pessoais, né? Um não entendia bem o mestre, o outro era muito apressado, o outro estava muito preocupado com dinheiro e poder, o outro oscilava, né, entre amor né, e covardia às vezes, e enfim, cada um deles tinha suas dificuldades, né? Então é normal, né? Nós não vamos, ninguém é perfeito, nós não. Agora, vontade, né? Ele fala no texto, energia contínua. Ele não falou energia no máximo e que você faça, né, tudo em 3 dias. Energia contínua, aplicada de maneira contínua. E isso é poderoso, né? Porque às vezes, né, não tem outro caminho. E é da própria natureza da vida, né, da matéria, do mundo onde nós estamos, que as coisas não se transformem de um dia para o outro. E isso foi feito para nos proteger, né? Porque se a gente quisesse coisas más e que tudo acontecesse de um dia para o outro, a gente realizaria grandes males de um dia para o outro, né? Agora, quando a gente tenta realizar o bem, a gente encontra a mesma dificuldade. Você não consegue realizá-lo todo de uma vez, de um dia para o outro. Mas um processo que existe no estudo, que nós não podemos esquecer, né, é que tem que haver uma adequação da nossa vontade à vontade de Deus. Então, é aí que está o segredo de realizar grandes coisas, é aí que está o segredo de conquistar grandes coisas. É quando nós percebemos conscientemente que, não, peraí, a minha vontade, ela tem sido sempre um exercício para realizar as minhas paixões, os meus desejos, é o círculo inferior, né, que ele fala no texto. A minha vontade tem sido prisioneira disso. Então, quando eu coloco a minha vontade em ressonância com a vontade divina, e é simplesmente a lei de amor, né? Amor ao próximo como a si mesmo e amor a Deus sobre todas as coisas, quando eu começo a fazer o exercício de colocar a minha vontade em ressonância com o amor, com as leis divinas, com a compaixão, com a caridade, né, com a bondade, com todas as criaturas, a minha vontade ela vai centuplicar. Então, nós vemos pessoas que começam do nada a fazer coisas e que conseguem realizar coisas extraordinárias, mas é porque elas estão fazendo o que é certo, o que é bom, o que é correto, né? Então, como é que Irmã Dulce, o Divaldo Franco, Madre Teresa, o Chico Xavier, né, ou todos esses trabalhadores do bem conseguem realizar, às vezes, obras, né, que você fala, meu Deus, né? Mas é assim, se você, eu quero ter uma casa para idosos, com 100 idosos e com tratamento VIP,
Mas não vai nunca, né? Você começa com 1, começa com 2, eu quero ter uma creche, um lar de crianças, então eu vou começar atendendo 10, né? E aos poucos os recursos vão chegando, né? A gente vai exercendo a inteligência, a vontade, e as coisas vão crescendo, né? Mas é preciso essa harmonia com a lei divina, a gente entender que a nossa vontade tem nos colocado em sérios problemas, né? Já é uma boa coisa você saber usar a vontade. Mas se a gente parar para pensar, nossa vontade tem sido escrava, né? Do setor dos desejos, né? Nosso escritório, da nossa firma, né? Pessoal. E então, você vai ler os romances, o que são os romances? Ah, aquela mulher que queria aquele homem porque queria aquele homem. Filha, tem 300 mil homens. Não, é esse, eu quero esse, né? Ou vice-versa, né? É o homem que quer aquela mulher e ele vai derrubar o mundo porque quer aquela mulher. E aí tem as grandes histórias, as tragédias, os suicídios. Você fala, mas que palhaçada que é essa, né? Não era mais simples falar, não, deixa para lá, né? Deixa eu fazer outra coisa na vida. Esse aí já tem dono, tem coisa mais importante para fazer, tchau e benção, né? Mas é a vontade, né? Então, a pessoa aplica todas as energias dela a um objetivo mesquinho, que vai custar dor, sofrimento. No fim, ela aprende, né? Você fala, no fim, o que acontece com a gente? Você fala, ok, né? Aprendi que fiz uma burrada. Mas aí a gente, no dia seguinte, entende que fez uma burrada, quer fazer o bem, quer melhorar e quer que tudo aconteça, né? Às vezes você passa anos aplicando a tua vontade, a tua energia, naquilo que não é bom. E aí, no dia seguinte, você quer mudar tudo, mas peraí, né? A vida não funciona assim, a vida é energia, né? Você falando desse exemplo, né? No livro Renúncia conta a história, né? De uma mulher que é apaixonada pelo primo e dá um jeito de ficar com ele. O primo gostava de outra, estava casado com outro, mas ela deu um jeito de tê-lo, né? Mas nunca foi feliz, sempre foi, a vida dela foi um problema a vida inteira, então ela usou, né, a vontade para fazer, né, para realizar um desejo, mas aquilo levou ao sofrimento não só dela, mas dele e de todos os que estavam envolvidos na história. Então, para quem não leu Renúncia, tem um belo exemplo dessa realização de um desejo, né, que são segundos de uma coisa que você coloca na tua cabeça, de algo que você quer, e que vai, às vezes, levar séculos para se desfazer de todos os problemas causados por um desejo, às vezes infantil, né? Então, as paixões estão aí, né? Elas são o que nos leva para a ação, para a vida, né? Mas essas paixões, elas precisam ser disciplinadas pela vontade. Então, as paixões nos dão energia, né? Nos motivam a caminhar e a seguir, mas elas precisam ter a rédea da vontade, né? Para que as paixões não levem a gente para o abismo. Porque, Contrário, né? como diz André Luiz no livro Nosso Lar, ele fala quantos anos são necessários, às vezes, para reparar alguns segundos de desejos, né? E não muito... reflexão, né? Oi, Oi, Lívia. Lívia. Eu gosto muito daquele ditado que é cuidado com o que desejas, porque você pode conseguir, né? E é realmente isso, quando a gente não está em harmonia, em sintonia, e a gente põe muita energia, a gente não consegue enxergar as coisas e quais são nossas prioridades. Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar e a brevidade dessa vida, a gente enxerga as coisas diferente. E às vezes um tombo, algo que a gente não conseguiu, a gente consegue enxergar às vezes como uma bênção, né? Porque às vezes eu penso, não está em sintonia, não era para acontecer, eu confio que não é o caminho que é para eu seguir, e você consegue aos poucos enxergar essa sintonia e tá em paz, né? Porque a felicidade está nessa paz de você falar,
a brevidade dessa vida, o quão isso é importante ou não para o meu objetivo final. E aí é isso. Perfeito, e é importantíssimo, acho que a gente saiba, né, qual é o objetivo, né, que a gente se fixe esse objetivo, né, que esteja claro para a gente isso. E o nosso problema tem sido esse, né, a gente tem objetivos que não tem nada a ver com a lei divina, né, são um mero reflexo das nossas paixões infantis, doentias, até que um dia a gente percebe, né, que fala, poxa, eu não estou, né, eu tenho uma herança para entrar na posse dela, né, uma herança de grandeza, de luz, de, né, tirar o pé da lama, né, que a gente tem vivido com o pé na lama e às vezes, né, mergulhado nela todinho e temos, né, uma grandeza divina em nós que nos chama para essa autorrealização. Então, é isso, perfeito, Lilian, que a gente se pergunte, né, vale a pena isso, né, o que é que vale a pena? E essa frase que você falou é interessante porque Emmanuel, André Luiz, num dos livros dele, ele fala, né, que a tentação é a energia colocada, né, durante muito tempo em alguma coisa que se torna irresistível. Porque a pessoa quer muito dinheiro, ela vive pelo dinheiro, ela pensa em dinheiro, ela passa a vida pensando em dinheiro. Todo dia ela dorme e pensa em dinheiro, ela quer dinheiro. Né? Aí colocam para ela, né? Ela é uma pessoa honesta, boa, está trabalhando, está tentando, mas aí chega um corruptor e coloca na mesma mala de dinheiro e fala, olha, para você fazer isso, 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 esse é seu. E aí a pessoa diz, ah, foi irresistível. Lógico que foi irresistível, né? Você acumulou energia ali como uma represa, né? Acumulou energia ali como uma represa, acumulou, acumulou, acumulou. Chega uma hora que não tem jeito, as comportas vão abrir, né? E vai vir com toda a força. Então, é por isso que a gente tem que ver o que é que a gente deseja. Onde é que eu estou pondo minha energia? O que é que vale a pena? Porque a vida é energia, a vontade é energia. Energia aplicada com continuidade, né? Esse é o segredo, é querer uma coisa e querer, né? E colocar ali persistência. Agora, às vezes você vai passar uma vida persistindo numa coisa que só vai dar dor de cabeça. Então, é por isso que se ajustar às leis divinas é importante, né? Porque aí não tem erro. Não tem erro. Né? É o banco mais seguro que existe no universo. Você não vai errar. Né? Você vai sair lucrando no final. Né? Então, vale a pena investir no amor, na paciência, na bondade, no estudo, né? Na melhoria de si mesmo. Né? Tentar tratar as pessoas com bondade, entender a vida, ser uma pessoa melhor, ter paciência diante das dificuldades. É depositar no banco mais seguro do universo. Né? Você vai sair com juros e correção monetária dali. Você não sai de mãos vazias nunca. Né? Então, para nós que estamos estudando tudo isso, é uma coisa seríssima, né? A gente não está mais na cegueira, né? Então não dá, a gente não pode continuar, né? A pessoa vai no centro espírita, ouve tudo isso, e aí vai disputar com alguém o poder em tal lugar, né? Você fala, para com isso, né? Fica aí com o poder, eu vou procurar outra coisa. Quer dizer que a gente tem que se acovardar diante de tudo, que não... Há disputas e há coisas que a gente precisa fazer, simplesmente porque também é o certo a ser feito, né? Não estou falando para a gente largar a mão de tudo, não é isso, né? Há discussões que a gente precisa ter, há coisas que a gente precisa enfrentar, mas o que a Lilian falou, né? O que é que vale a pena, diante da brevidade do tempo que nós temos aqui, né? O que é que vale a pena? Que tipos de tesouros, né, a gente está buscando? Então, Jesus disse, né, os teus tesouros, ali estará o teu coração, né, onde está o teu tesouro, o teu coração vai te levar até ele, né, que tipos de tesouros estamos buscando? O que ansiamos, né, quais são os nossos anseios? Continuar nessa vidinha, né, de todo dia e repetir os mesmos erros e voltar e reencarnar novamente para refazer as mesmas coisas, ou a gente está na hora da gente
olhar para cima, né, e falar, diante de tudo que o Leon Denis fala nesse texto, né, o infinito que nos espera, a beleza dos mundos superiores, que a gente não tem ideia, e eu gostaria de ter ideia do que é isso, e a gente tem que trabalhar para poder ter essa ideia, né, para conhecer essa realidade que nos espera, porque a gente vê muito, né, com os olhos daqui, né. Mas essa ideia que ele fala, né, logo ali na primeira página, ele fala, né, tem um momento que ele diz, né, comece a fazer esse silêncio interior, comece a buscar dentro desse mundo interior, comece a mergulhar nesse novo universo, né, e você vai começar a ouvir novas vozes, novas intuições, né, e isso vai te levar a entender, né, a ter um vislumbre do que é tudo isso. Então, eu acho que nós já estamos tendo esse vislumbre, nós já estamos percebendo isso. Sabe? Nós já estamos colocando, né, o pezinho nessa praia e sentindo, né, que há um oceano diante de nós e que é um oceano de luz, de bênção, de amor, né? E a gente tem se acovardado até aqui, né? A gente tem usado a nossa vontade para ficar no meio da selva, brigando enquanto que está lá um oceano aguardando que a gente construa uma embarcação capaz, né, de atravessá-lo. Né? E essa embarcação é a embarcação da reforma íntima, né, das virtudes, da mudança interior. E vale a pena, né, porque o gosto que a gente já está tendo disso, a gente está mostrando para a gente que vale a pena. Né? Essa paz interior, essa serenidade, esse equilíbrio para viver, né? Não mais aquela turbulência, né? Oi, Paulo. A gente acha que a humanidade ainda tem os seus desejos e as suas vontades muito enraizadas no orgulho e no egoísmo, né? Então, a gente pensa sempre muito no que eu quero, no que eu desejo e o que faz bem para mim. Se tiver bem para mim, ok. Eu sinto que a gente ainda tem essa energia circulando em torno do orgulho e do egoísmo. Talvez até pela nossa própria condição evolutiva, né, espiritual, de todos estarmos juntos aqui, passando por problemas parecidos, em situações parecidas, no mesmo planeta. Mas, diante dessa reforma íntima, que é o nosso objetivo maior, uma vez que a gente já tem o conhecimento sobre isso, eu tento fazer o jogo do contrário às vezes, porque é muito difícil você pensar, eu quero ser uma pessoa melhor, e o tanto de coisas que isso abrange ao dizer eu quero ser uma pessoa melhor. Como eu vou chegar a ser uma pessoa melhor? Então, às vezes, eu tento fazer o jogo do contrário. Por exemplo, eu acho que a maturidade me trouxe uma ideia muito tranquila do que eu quero para mim e do que eu não quero mais. Então, por exemplo, às vezes eu faço o julgamento de uma pessoa, de alguém da família, e aí eu me pergunto, não quero mais ser o juiz. Eu não tenho mais esse direito de ser o juiz de ninguém. Então, eu canalizo a minha energia nessa movimentação que eu escolhi para não julgar alguém, que é uma coisa que eu sei que eu tenho que corrigir em mim, né? Não quero mais falar da vida do outro para a colega que eu encontrei na farmácia comprando um remédio, por exemplo. Que às vezes ela vai te perguntar: oi, você viu a Giovana? Ah, eu vi. Você viu, menina? Ela engordou, separou do marido, mudou de casa. Eu quero cortar essa energia. Então, hoje, eu penso assim, que às vezes, para o meu entendimento, é muito mais acessível na minha ideia o que eu não quero mais fazer. Entendeu? Por isso que eu disse o jogo do contrário. Porque eu canalizo essa energia no que eu não quero mais para mim, buscando algo maior, buscando algo melhor, que realmente é a meu verdadeiro objetivo, a minha verdadeira vontade. Então eu vou pegando essas coisas que eu falo pequenas, mas não são pequenas, né? Olha o quanto a gente demora para tentar se controlar, para não falar de alguém, ou para não julgar alguém. É tudo muito difícil para nós ainda, né? Então, eu acho que é uma energia que a gente tem que aprender a canalizar.
A gente escutava muito, queria ter a cabeça de hoje com o meu corpo de 20, né, de 20 anos. Mas por quê? Porque eu acho que quando a gente é mais imaturo, a gente gasta muita energia, que nós temos muito mais energia, com coisas que talvez não valham a pena e que hoje a gente reconhece que não vale, né? Então, penso eu comigo, não quero mais gastar a minha energia com o que não vale a pena. Então, vou devagarinho fazendo essas seleções pequenas, entre aspas, mas eu sei que são passos muito grandes para o meu dia, né? E aí, quando chega a noite, eu sempre faço essa reflexão: eu consegui pôr energia onde eu me propus? E às vezes eu consigo, às vezes não, o que é natural. Mas quanto mais vezes você for conseguindo, eu acho que é um passo de cada vez para levar um caminho mais feliz, né? Então, eu queria compartilhar essa minha estratégia de pensar no que eu não quero mais para mim, porque às vezes funciona para mim. Sim, e cada um de nós vai encontrando as suas próprias, né? Oi, Vera. É um chamamento muito forte que é feito assim no final, né, na última parte. E se a gente for pensar em realmente fazer isso de uma vez assim mesmo, a gente não vai conseguir. É realmente desejar coisas pequenas para a gente poder chegar na grande, né? Chegar ao maior, porque de repente mesmo a gente não coloca direito o nosso desejo para funcionar à vontade em uma coisa boa, né? São pequenas coisinhas, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. Dá vontade de escrever esse texto na parede, né, para a gente ler todas as vezes que passar por ali. Mas não adianta, é pensar, é refletir, é ter ele sempre em mente e as coisas no seu ritmo certo. Dentro de casa, a gente é capaz de fazer muita coisa ainda, né? De pensar, de atender família, são pequenas coisas que a gente tem que usar à vontade para não direcionar para as coisas mais erradas, né? Pra fazer mal. Questão de energia, né? Tudo Direcionar isso. direito à energia. Como a gente falou essa semana, por exemplo, né, numa atividade que eu participei, aquelas rodas de moinho, né, que eram usadas, né, na Idade Média e para né, fazer bater lá moer o grão, né, e essas rodas funcionam com água, né, mas a hora que você põe ela ali, né, você desvia o curso do rio, aí você coloca a roda e depois você deixa a água vir, né. Mas quando a água vem, ela vai ficar batendo ali, batendo, aí a roda começa aos pouquinhos a girar, né? Ela vai ganhando, né? Ela vai ganhando velocidade até que ela fique na velocidade da água do rio, né? E às vezes você pode parar a água do rio e a roda vai continuar girando um tempo, porque ela criou uma inércia. Então, o nosso psiquismo é assim, né? A gente colocou energia em certas coisas e agora a gente quer que a roda pare do dia para a noite. E se você fizer isso, às vezes você quebra tudo, né? Você se quebra psiquicamente. Então, é entender que tem mudanças que têm que ser contínuas, né? É todo dia trabalhar, não pode abaixar o braço, né? Se a gente abaixar o braço, perde o trabalho que foi feito. Então, todo dia, e você vai fazer o que primeiro? Bom, eu quero que essa roda pare e gire ao contrário. Eu vou parar de mandar água, né? Eu vou parar de mandar energia. Aí a gente para. Chega um tempo que a gente fala, poxa, já fiz tanto esforço, ainda não consegui mudar. Dá um tempinho, a roda já não tem mais energia. Ela só está na inércia, né? E daí a pouco ela vai parar, né? Aí você começa a mandar água no sentido contrário. E aí leva um tempo também para que ela comece. Então, o nosso psiquismo é isso, né? E as grandes conversões são almas que já fizeram esse trabalho antes, né? Elas já estão no ponto de fazer a mudança, que parece drástica e total, mas já foi trabalho feito. Ninguém faz nada do dia para a noite assim, né? Então, lógico que a gente pode mudar radicalmente a nossa vida, né? E às vezes pagar o preço, né? A gente conhece pessoas que pararam de fumar do dia para a noite.
fumaram a vida inteira, e de repente pararam. Né? A pessoa tem pesadelo, a pessoa acorda suando, a pessoa né, Mau humor, fica de mau humor, tem vontade de entrar com o carro num poste, e aí luta até que vence. Né? Então, há combates que são ferozes, às vezes a gente tem que mudar também lutando para valer. Mas a incorporação das virtudes e a mudança no nosso aspecto moral, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Trabalhar todo dia, né? Continuar, se esforçar, persistir, né? E aos poucos a gente vai incorporando essa nova energia na gente, né? Agora, é bonito porque o poder está em nós. E isso não é conversa. O poder está em nós. O mesmo poder, o poder que nós usamos para destruir tudo, está em nós para construir tudo. É o mesmo, é a mesma força, é o mesmo poder, é de origem divina, só que nós desviamos. Né? Nós desviamos essa força, nós desviamos esse poder. Deus nos deu uma riqueza imensa e nós saímos gastando ela à toa com besteira. Né? E ele continua nos dando, porque é a mesma riqueza, o tempo todo ele nos dá ela, é a nossa vontade, né? a nossa capacidade. Então, a nossa vida pode mudar? Pode. Né? E eu, pessoalmente, tive, né, que fazer um exercício de vontade muito grande na minha vida, porque, e né, é um exemplo pessoal, mas poderia falar de atletas, por exemplo, da Olimpíada, né? Que a gente vê, mas existem muitos atletas da vida, né? Que às vezes a gente começa numa situação muito difícil, tem que vencer, né? Eu não tinha como estudar, eu tinha que trabalhar todo dia, né? E estudar foi um sacrifício, foi uma luta, e ler, eu ia para a fábrica, né, de manhã, às 7 horas da manhã, e lia na hora do almoço, enquanto os colegas estavam jogando bola, eu estava lendo, né? E não para me fazer de herói, mas era simplesmente eu queria estudar, né? Eu percebia que estudar era importante para mim. Então, fazer faculdade foi uma luta, né? Eu tinha que viajar todo dia, 240 quilômetros, durante 5 anos. Mas isso é o quê, né? Porque eu sou um herói? Não, porque provavelmente, né, como me disse um amigo, né, e médium, né, que é o Raul Teixeira, né? Ele falou: meu querido, você teve tudo muito fácil, e você não deu valor. Né? Você já teve tudo muito fácil. Então, chegou a hora de, né, dar valor nas coisas. Aquilo tudo que você tinha fácil e acessível, hoje você tem que lutar por isso, porque não deu valor. Né? A gente acha que tudo já está garantido, está ganho, não está. Né? Se a gente não valorizar, não multiplicar, é a parábola dos talentos. Né? Se você não multiplicar o que tem, acaba, né? E eu lembro de um grupo espírita que fazia sessões de materialização, o nosso horário já está avançando, né? E esse grupo estava com problema, porque muita gente queria participar, muita gente queria se envolver no trabalho, e eles estavam com dificuldades, não sabiam o que fazer, aí eles foram consultar o Chico, né? E o Chico recebe uma mensagem de André Luiz, ele diz: olha, o André Luiz está aqui dizendo o seguinte: se vocês não queriam crescer, não deviam ter nascido. Então, é a vida, nós não temos mais escolha, né? Nós já nascemos, nós já estamos aqui, não tem mais como voltar para trás. Então, o único caminho que nos resta é crescer, é crescimento. E é muito bonito ver o poder da vontade nisso tudo, né? É ela que nos guia, é ela que vai nos dar. Primeiro passa pelo nosso pensamento, mas é ela que vai botar energia em tudo que a gente quer. E é muito bonito. Essa semana eu vi na internet alguns atletas, né? Você vê, um objetivo, ganhar uma Olimpíada, ganhar uma medalha numa Olimpíada. Isso é importante para a pessoa, a gente respeita, né? Mas, poxa, tem Olimpíadas mais importantes para a gente disputar nessa vida, né? Mas tudo bem, mas vamos pegar o exemplo, né? Então, você vê lá, eu vi um cara um atleta que, assim, foi, né, levantador de peso. Ele foi em 4 Olimpíadas.
Nas 2 primeiras ele falhou completamente, caiu para trás, caiu com o peso em cima dele, foi levantar o negócio e escorregou, né? Voltou na terceira, ganhou uma medalha. E aí, quando ele levanta o peso, fica na posição, coloca o peso no chão, ele dá uma batida de palma e faz assim. Não é a força só, é a mente. Né? Acho que ele entendeu isso, né? Alguém o preparou. E aí ele volta na quarta e ganha a medalha de ouro. Né? Então, assim, o que essa pessoa está fazendo? Mesmo que seja um objetivo, né, que parece... É importante para o mundo, mas para nós não seria tanto, né? Mas ele está disciplinando a vontade dele. Isso está disciplinando a vontade dele, o poder de usar a vontade. E no mesmo vídeo tinha um outro que fazia salto em distância, salto triplo, né, em distância, e tentou uma Olimpíada, tentou 2, tentou 3, na quarta já com os cabelinhos assim, tudo branquinho dos lados assim, né? Você já via que já devia estar ali numa faixa de idade, pois ele foi e conseguiu ganhar a medalha dele. Então, não tem, né? Você vê pessoas jovens, que não têm recurso nenhum, que querem estudar medicina, que querem fazer direito na São Francisco, que querem fazer engenharia na Harvard, e o cara começa, às vezes, estudando, né, com lamparina, porque não tem luz elétrica. Então, é muito bonito de ver isso, né? Esse poder que existe em nós, né? E agora a gente está entendendo que tem que usar isso para mudar quem nós somos, né? O velho homem cheio de paixões, de vícios. A gente tem uma Olimpíada aí, né? Os antigos padres do deserto, eles diziam, nós somos atletas de Cristo. Porque é o trabalho de transformação interior. Nós não estamos mais voltados para a esfera exterior, né? Agora o trabalho é outro, nós já entendemos que o trabalho é outro. Mas, muito bom. Nosso horário avança. E nós podíamos encerrar, né? Senhor Jesus, mestre amigo, nós nos lembramos, Senhor, das tuas palavras registradas no Evangelho de São João. Eu vim não para realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós, Senhor, começamos a entender que abdicar dos nossos desejos, que renunciar à nossa infantilidade, que finalmente construir, mesmo que a duras penas, na rocha sólida da verdade, é o melhor caminho. Então, nós pedimos, Senhor, que possamos usar a picareta da vontade para quebrar a rocha, que nós possamos usar, Senhor, o poder do esforço, do trabalho, da perseverança, e ir desconstruindo e reconstruindo esta nova criatura que nós ansiamos ser. Nós sabemos, Senhor, que o teu amor nos acompanha, nos ampara, nos guia. Nós agradecemos a bondade destes espíritos luminosos, como Leon Denis, que nos trazem e nos trouxeram as mensagens do alto. Almas que vislumbraram, Senhor, o oceano, que se lançaram neste oceano, e quando se encontravam do outro lado, lembraram-se de nós.
preciso avisá-los que vale a pena a travessia. Então nós agradecemos, Senhor, ao teu imenso amor que nos veio buscar nos vales sombrios da nossa ignorância. E agradecemos aos teus mensageiros, que com paciência começam a nos auxiliar, a construirmos a nossa nova vida. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, por estarmos entre amigos com o mesmo ideal de aprender, de crescer, de melhorar. E que o teu amor imenso acenda no nosso coração, Senhor, a chama da alegria, da fé, da esperança, o contentamento de estarmos no caminho do bem. Nos abençoe, Mestre, nos ampare, que nós possamos valorizar cada minuto, cada parágrafo, cada comentário, cada momento de estudo, de reflexão, de oração. Que as nossas vidas sejam abençoadas, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.